Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Convidamos você também a conhecer nosso website. Para acessar, basta usar o QR Code aí na tela do seu vídeo ou, se preferir, aí embaixo na descrição do vídeo temos o link que leva direto ao website, onde lá você encontrará o resumo de todas as novelas. Nosso website é uma forma de você ficar sempre atualizado. Então, assim que acabar de assistir esse resumo, dá uma clicada e vai conhecer, que temos certeza que você irá gostar. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ar do dia 20 a 24 de março. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 116, Arão é apresentado no Timire e os dois têm uma conversa amigável. A princesa pergunta a Arão qual o motivo da reunião de Moisés com Ramsés e o deixa em saia justa. Nefertari fica incomodada ao saber que Moisés está no palácio. Ramsés leva Moisés até a sala de treino e deixa o amigo emocionado. Os dois lutam amigavelmente, mas Moisés não disfarça o incômodo pelo que está por vir. Datã ouve Apuque dizer a Corá que não o levará novamente na casa de Senete e o deixa indignado, pois sabe que Corá foi atrás de Safira. Ele dá um soco no rosto de Corá, que reage com outro. Safira conversa com Karen e diz que pretende deixar a casa de Senete. Amós ouve a conversa e diz que ela pode ir embora se pagar a sua dívida com ele. Karen diz à amiga que Amós jamais irá deixá-la sair de lá, deixando Safira desesperada. Thaís e Judite conversam com Ana e dizem para ela esquecer Oséias. Mequetre procura o joalheiro e encomenda o colar deslumbrante para presentear Thaís e assim conseguir continuar com suas saídas noturnas. Ramsés se irrita com a recusa de Moisés em aceitar a sua oferta. Moisés pede uma vez que Ramsés permita que os hebreus vão até o deserto adorar a Deus, mas o faraó, determinado, diz que não. Enutimire pede a Moisés prudência ao falar com o faraó. Ramsés chama Iquene e Baquemute e ordena que não será mais distribuída palha para os escravos para a fabricação de tijolos. Enutimire pede a intervenção de Nefertari na decisão de Ramsés. Falsa, Nefertari diz que irá ajudar. Nefertari conversa com Ramsés e diz que o pedido de Moisés é um absurdo, deixando o soberano feliz com o apoio da esposa. Iquene avisa os hebreus que terão que ir buscar a palha para a fabricação dos tijolos, deixando os escravos revoltados. Moisés se encontra com Joquebede e Miriam e diz que o embate entre o Deus de Israel e o rei do Egito teve início. Moisés aceita a sugestão de Arão e decide reunir o povo hebreu para informá-los sobre a conversa com Ramsés. Apuque e Jairo sorriem perversos ao saber que os escravos terão que buscar palha para a fabricação de tijolos. Corá cobra de Apuque uma atitude contra a decisão do faraó. Eleazar suspeita que a punição seja por conta da visita de Arão e Moisés ao palácio. Arão avisa Eliseba e Inês que Ramsés não os deixou partir. Enutimire e Ur acreditam que Moisés retornou para lutar pelo povo hebreu. Leila se chateia ao ver a descrença de Uri em Deus. Nefertari mente para Enutimire, dizendo que tentou pedir compreensão para Ramsés e finge estar frustrada. A princesa fica abalada ao saber que o irmão ordenou uma punição aos escravos. Corá avisa Arão e Moisés que os escravos já foram castigados por Ramsés, os deixando preocupados. Sério, Ramsés diz para Enutimire que Moisés se colocou contra ele e irá se arrepender. Moisés e Arão tentam acalmar a indignação do povo. Corá acusa os irmãos de iludir a todos e sai acompanhado de Bina, Datã e Abirão.
Leila confessa para Garrige que as discussões com Uri estão frequentes e, mesmo a contragosto do marido, visitará novamente a vila. Judith e Ana não acham graça ao verem Apuque e Jairo debochando dos hebreus. Corá obriga Bina, Assir e Eucana a lhe ajudarem, entregando palha na obra. Abigail, Débora, Bezalel e Baque se prontificam a ajudar Zelofeade e Eldade na colheita da palha. Oséias conta que todos os hebreus devem se unir para atender às exigências de Ramsés, na intenção de mostrar que ninguém irá desistir da libertação. Moisés revela para Arão que não irá questionar o castigo de Ramsés ao povo. No capítulo 117 da novela, Os 10 Mandamentos. Nefertari fica satisfeita ao ouvir o faraó afirmando que os hebreus vão pagar caro por Moisés ter lhe desprezado. Famílias hebreias seguem de madrugada para os campos de trigo à procura de palha. Ramsés ordena que Baquemute e Quene acompanhem os escravos na execução da nova tarefa e pede para os oficiais não terem pena caso precisem castigá-los. Preocupado, Uri diz para Quene trazer notícias de Bezalel. Na plantação de trigo, Arão incentiva o povo a não desanimar e lembra que é preciso ter fé na promessa de Deus. Apuque provoca Moisés ao vê-lo trabalhando firme, mas estranha ao ser ignorado. Ur e Erutimire temem que os escravos não consigam cumprir a ordem do rei. Enquanto Caroma fica tensa, Nefertari desdenha do sofrimento dos hebreus e saboreia o poder de vingança contra Moisés. Apuque e Jairo duvidam que os hebreus finalizem a tarefa. E Quene se surpreende ao ouvir Bezalel afirmar que, mesmo com muito trabalho, nunca esteve tão bem. Karen e Safira ficam apreensivas ao constatarem que a vila dos hebreus está vazia. Corá critica Moisés, mas é repreendido por Datã e Abirão. Apuque sorri vendo os escravos trabalharem, usando a força até o limite. Pazer fica chocado com a falta de compaixão de Nefertari e aconselha Ramsés a ser menos impiedoso com os hebreus. Apuque anuncia que a tarefa do dia não foi cumprida. Alvos dos castigos dos chefes Corá e Datã argumentam que era impossível terminar o trabalho. Os escravos ficam horrorizados ao presenciarem Corá e Datã sendo chicoteados pelos feitores. Depois de ser açoitado, Corá olha para Moisés com ódio. O filho de Joquebede lamenta o sofrimento do chefe dos hebreus. Nadab, Abiú e Eleazar comentam sobre a crueldade do rei. Arão teme que Ramsés consiga semear a inimizade entre os escravos. Erutimire manda Leila pedir a Garrige para preparar comida para a família de Moisés. Bina trata dos ferimentos nas costas de Corá. Judite e Ana ficam sensibilizadas com a situação dos escravos. Leila chega à casa de Zelofeade com comida para todos. No capítulo 118 da novela Os 10 Mandamentos, Baquemute chama Quene para um passeio até a casa de Senete, mas o oficial se recusa. Uri fica surpreso ao saber que Bezalel está trabalhando como escravo. Abigail e Zelofeade agradecem pela comida trazida por Leila. Magoada por ter sido dispensada por Moisés, Nefertari inflama o ódio do faraó pelo hebreu. Baquemute chega à casa de Senete e se encanta por Safira. Uri se irrita ao descobrir que Leila deixou o palácio para ir até a vila dos hebreus. Bezalel conversa com Leila e se mostra esperançoso com a terra prometida. Garrige se preocupa com as frequentes brigas entre Uri e Leila. Moisés conversa com Joquebede e conta como conheceu Zípora. A família de Joquebede se delicia com a comida trazida por Leila, amando Erutimire. Arão pede para Eleazar levar um pouco da comida para Corá. Mequetre diz para Amós que conquistará Safira. Karen dá atenção a Jairo, querendo provocar Mequetre. Caroma diz admirar a postura de Moisés. Karen se entristece
ao perceber o desprezo de Mequetre e segue para o quarto com Jairo. Mequetre convida Safira para passar um tempo a sós. Eleazar leva comida para Corá, mas ele reluta em aceitar. Enquanto conversa com Jairo, Karen tenta saber o que houve na vila dos hebreus. Tensa, Safira não consegue beijar Mequetre e pede paciência ao egípcio. Leila conversa com Garrige e conta que Bezalel está trabalhando como escravo. Os hebreus trabalham ferrenhamente na fabricação dos tijolos. Baquemute e Quene chegam ao local de trabalho dos hebreus. Apuk informa a Baquemute e Quene que a meta dos escravos não foi cumprida. Os oficiais então ordenam que o feitor castigue Corá e Datã novamente. Cansados e desanimados, os hebreus voltam da obra. Corá e Datã decidem procurar o faraó, mas Ramsés se recusa a recebê-los. Moisés se recorda do encontro com Deus e alerta Oséias sobre o sofrimento que ainda está por vir. Baquemute avisa que Ramsés concordou em receber apenas Corá e Datã. Preocupados, Arão e Moisés decidem procurar Corá e Datã para uma conversa séria. Corá e Datã temem a reação de Ramsés ao encontrá-los. Impaciente, o rei ordena que os dois vão direto ao assunto. No capítulo 119 da novela Os 10 Mandamentos, Corá e Datã ficam desolados ao verem Ramsés irredutível se negando a aliviar o castigo com os hebreus. Os dois saem e Nefertari elogia a postura autoritária do rei. Enutmire diz para Leila pedir que Garrige prepare bastante comida e avisa que irá acompanhar a dama até a vila. Irritados, Corá, Datã e Abirão reclamam que o retorno de Moisés só vem causando problemas. Pazer fica chateado por Amenhotep tratá-lo grosseiramente. Safira explica para Karen que pretende ceder às investidas de Mequetre para que consiga pagar a dívida com Amós e ir embora, deixando o egípcio só para ela. Shibali visita Ana e se frustra ao saber que a moça está apaixonada por outro. Apuk chega e questiona a presença do rapaz ao lado da filha. Joquebed, Miriam, Abigail e Débora cuidam dos escravos feridos. Judite agradece Mequetre e Thaís pelo carinho com Ana. Apuk muda a postura agressiva ao saber que Shibali é filho do cozinheiro oficial do rei. O rapaz vai embora e Apuk diz para Ana que ele é um bom partido. Escondida, Yunete observa sorridente Moisés e Arão serem expulsos por Corá, Abirão e Datã. Pazer fica desolado por ver que Nefertari concorda com o jeito ríspido do filho. Garrige incentiva Shibali a não desistir de conquistar Ana. Leila deixa Garrige espantado ao revelar que a princesa irá acompanhá-la na distribuição de alimentos na vila. Yunete procura Corá e Bina, dispostos a ajudá-los na vingança contra Moisés. Enquanto sonham com a libertação dos escravos, Inês e Eleazar já fazem plano para a nova vida. Eliseba percebe o desânimo de Arão e insiste para que o marido não desanime na busca pela liberdade. Angustiado, Moisés questiona Deus por que o povo tem sofrido tanto depois que retornou. Deus avisa que usará o poder que detém para obrigar Ramsés a autorizar a partida dos hebreus, deixando Moisés emocionado. Miriam, Joquebed, Caleb e Oséias ficam maravilhados ao ouvirem o relato de Moisés. No capítulo 120 da novela Os 10 Mandamentos, Yunete promete repassar para Ramsés todas as informações que Corá e Bina descobrirem de Moisés. Uri alerta Leila que visitar a vila acompanhada da princesa é muito arriscado. Ur tenta convencer Enutmire a desistir de ir à vila, mas ela se mostra determinada a reencontrar Moisés. Débora e Aholiabe ficam preocupados ao verem Baque entristecido pela ausência da mãe. Apuk explica que a ideia de Ramsés é que os hebreus nunca cumpram a meta e tenham que ser castigados para sempre, deixando Judite e Ana horrorizadas.
Jairo e Apuque lamentam que Ana não tenha se deitado com Ramsés. Chateada, Ana sai e ouve, escondida, Judite lembrar Apuque que já foi obrigada a se entregar para outro homem por conta de uma dívida de jogo dele. Apuque e Judite ficam espantados com a presença da filha, que se mostra decepcionada com o pai. Amós se anima ao saber que Safira decidiu encontrar Mequetre e mente dizendo que a moça estará livre após lhe pagar o que deve. Acompanhada de Leila, Enutimire se surpreende ao encontrar Iunete na vila. Iunete provoca Enutimire e Leila. Apuque sai da casa arrasado com o fato de Ana ter ouvido tudo. Judite acaba contando a verdade para Ana e pede para a filha esquecer essa história. Amós avisa Mequetre que Safira o espera no quarto. Ele tenta fazer a moça relaxar e a beija. Enutimire e Leila chegam até a casa de Joquebede. Elas entregam a comida trazida do palácio. Em conversa com Moisés, a princesa comenta sobre o desconforto do encontro com Iunete. E Quene conta para Caroma sobre a saída noturna de Enutimire. Ramsés lamenta a insistência de Moisés em enfrentar o faraó. Pazer diz pressentir a chegada de problemas. Moisés revela para Enutimire sobre o encontro com Deus. Leila vai até a casa de Abigail para levar comida. Safira não consegue se deitar com Mequetre. O egípcio deixa o quarto frustrado enquanto a moça se dá conta do problema que terá que enfrentar com Amós. Apuque estranha a saída repentina de Mequetre da casa de Senete. Arão fica sabendo da visita de Enutimire a Moisés. Miriam demonstra ciúmes de Ur. Amós amedronta Safira ao falar sobre os perigos que a moça corre fora do estabelecimento. Moisés alerta Enutimire sobre o perigo da decisão de Ramsés. A princesa deixa a casa de Joquebede acompanhada de Leila. Corá diz que deixará Iunete falar com o faraó. Mequetre chega em casa e se deita com Thaís. Enutimire avisa Leila que a amizade entre Moisés e Ramsés acabará. Ur fica sabendo do encontro de Moisés com Deus. Miriam revela a mágoa que ainda sente por Ur. Arão diz achar difícil que Ramsés ceda ao pedido de Moisés. Nefertari se irrita ao ver Shibali falando de Ana. A filha de Judite diz saber quem o pai realmente é. Moisés discursa para os hebreus, mas os escravos dispersam sem se preocupar com as palavras dele. Abigail se espanta ao descobrir que Safira está trabalhando na casa de Senete. Pazer e Simute se divertem fazendo truques de mágica. Arão incentiva Moisés a seguir para o novo encontro com o faraó. Chateado, Uri não trata Leila bem. Joquebede procura por Safira na casa de Senete. No palácio, Pazer anuncia a chegada de Jair e Radina. Abirão, Datã e Corá ficam revoltados com a ausência de Moisés e Arão na fabricação de tijolos. Durante a cerimônia de recepção, Ramsés é avisado sobre a chegada de Moisés e Arão. O faraó autoriza a entrada dos hebreus. Moisés entra no salão acompanhado do irmão e Radina se encanta por ele. Ramsés pede para Moisés mostrar o que seu Deus é capaz. Moisés surpreende todos ao transformar o cajado de Arão em serpente. Ana assume para Judite que sente vergonha de ter Apuque como pai. Karen disfarça a felicidade ao saber que Safira não conseguiu se deitar com Mequetre. Safira descobre que Amós ameaça matar quem tenta ir embora e fica assustada. Preocupada, Enutimire comenta com Ur que Ramsés não vai tolerar ter sido desafiado diante dos convidados. Moisés explica que é um pequeno sinal do poder de Deus e deixa Ramsés irritado. Pazer e Simute ficam tensos ao serem ordenados pelo rei a mostrar o poder dos deuses egípcios. Amós até tenta impedir,
mas Joquebed consegue encontrar Safira na casa de Senete. Bina reclama que está cansada de trabalhar, porém disfarça ao notar a presença de Jairo. Ana e Oséias sorriem apaixonados ao se reencontrarem. Oséias conta que muitos hebreus estão morrendo por causa do trabalho excessivo e Ana decide ajudar. Mequetre fica impressionado ao ver Bezalel trabalhando na obra. Nerfetari torce para que Pazer consiga atender às ordens de Ramsés. O rei pede que o sumo sacerdote não decepcione, o deixando nervoso. Pazer e Simud fazem um ritual e conseguem transformar 2 cajados em serpentes. Ramsés não esconde o alívio e satisfação, sorrindo, vitorioso para Nerfetari. Moisés e Arão se surpreendem, mas disfarçam. De repente, a serpente de Arão devora as serpentes de Pazer e Simut, deixando Ramsés e Nerfetari chocados. Joquebed fica entristecida por Safira ter sido acusada injustamente por Bina e oferece abrigo. Emocionada com a bondade dela, a moça lembra que tem uma dívida a pagar com Amós e não pode voltar para a vila. Joquebed avisa que dará um jeito de tirá-la da casa de Senete, deixando Safira comovida. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.